Queria que nós lêssemos a carta de Romanos, capítulo 12, os 2 primeiros versículos. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Texto bastante conhecido, usamos ele algumas vezes aqui, nesta série, né? E, na verdade, desde a Páscoa, a gente tem usado o livro de Romanos como base para falar desse processo ou progresso da vida de Deus em nós, que nos tira de uma situação de pecado, como estava lá no início de Romanos, nos dá nova vida, nos dá o seu Espírito, enxergando o Senhor, vendo a nós mesmos também, por revelação do Espírito, não tem outra forma, é no Espírito. Nós descobrimos que fomos enganados por Satanás e que vivemos a vida inteira dependendo de uma árvore que não nos alimentava, só nos matava. Mas, com essa nova vida, com a presença do Espírito Santo em nós, agora começa um processo de mudança completa. Um resgate da alma e do corpo, né? A santificação da nossa alma, uma mudança radical em tudo. A nossa mente, como diz aqui, não fica mais conformada com esse mundo ou com a árvore do conhecimento, né? Mas ela agora se aproxima, se inclina para o Espírito, para ser guiada pelo Espírito de Deus. E é transformada nesse processo. Nossos sentimentos são transformados, nossa vontade é conquistada pelo Senhor. Há uma harmonia agora. Antes era tudo desregulado, né? A nossa alma estava fora de lugar, atendendo sempre às demandas do corpo, os desejos da carne. Agora a nossa alma se volta em harmonia com o Espírito e até a nossa vontade se rende ao Senhor. E hoje nós queríamos ir um passo a mais nesse processo e concluir, porque aquilo que Deus começou lá no Espírito, passou pela nossa alma, Ele vai também fazer no nosso corpo. Vai resgatar esse corpo mortal para que ele seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora eu me pergunto, se nós lembramos da sequência de Romanos, como é que aquele corpo horrível, horroroso que Paulo cita no capítulo 7, que cheirava mal, né? Um defunto que Paulo carregava, um corpo de morte. Como é que esse corpo chega a ser agradável a Deus aqui no capítulo 12? Será que é possível? Como que Deus faz isso? É possível que com o nosso corpo nós possamos fazer algo que agrade a Deus? Se a carne para nada aproveita, o que o nosso corpo pode fazer que agrade o Senhor? Eu não sei se vocês lembram, eu já mencionei o evento de Paulo lá em Atenas, no Areópago, né? Primeiro, na verdade, Paulo chegou lá em Atenas e começou a fazer o que ele fazia em todos os lugares. Ele foi na sinagoga, pregava Jesus, a vida de Jesus, a morte e ressurreição. E por causa da ressurreição, ele arranjou problema com duas figuras lá, né? Os epicureus e os estoicos. E levaram ele para ser julgado. O Areópago era um lugar de julgamento, não era um palco. Tudo aquilo que dizia respeito aos deuses, né, às divindades gregas, eram julgados naquele lugar. E Paulo fala a mesma coisa que ele tinha falado antes. E ele pegou, numa linguagem que a gente conhece, um gancho, né? Ele viu um lugar de adoração ao Deus desconhecido, ele disse, vocês nem conhecem Deus e já estão adorando Ele. Então, mas eu conheço, eu quero apresentar Ele para vocês. Paulo foi falando isso. Mas quando chegou na questão da ressurreição, parou tudo. Eles já, de novo, não queriam mais ouvir Paulo. Por quê? Porque um dos pilares do conhecimento da filosofia grega era a completa inutilidade da matéria. Isso vem desde a filosofia, nós não precisamos entrar nisso, né? O mito da caverna, um monte de coisa lá que não interessa agora, mas os gregos não criam que o corpo humano poderia ter algum proveito para Deus.
Logo, a ressurreição não fazia sentido nenhum para eles, dentro do que eles entendiam. E por isso Paulo arranjou esse problema, né? Os judeus já criam diferente. Os judeus criam na ressurreição. Vocês lembram que quando Lázaro morreu e Jesus foi para ressuscitá-lo, né? A Marta veio e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus disse: teu irmão há de ressurgir. E ela disse: eu sei, Senhor. Eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. Jesus não contradiz Marta, porque isso é verdade. O próprio Senhor disse em João 6, 4 vezes, se eu não estou enganado, ele diz: aquele que crê em mim, eu ressuscitarei no último dia. Está falando desse aspecto da ressurreição que nós todos vamos experimentar. Com um corpo novo, sem pecado, não esse corpo mortal. Mas Jesus está falando também que ia ressuscitar o Lázaro ali, minutos depois, eu imagino, né? Lázaro voltou à vida depois de 4 dias morto, né? Já o cheiro não era dos mais agradáveis. Mas o Senhor estava falando de um terceiro aspecto, porque Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que morre, viverá. E o que vive e crê, não morrerá eternamente. Por quê? Porque a vida eterna já entrou nele. É o princípio da ressurreição que vem sobre o nosso corpo. E esse texto está muito claro na sequência de Romanos, no capítulo 8, depois do conflito lá do capítulo 7. Depois que, no início do capítulo 8, Paulo diz: a lei do Espírito da vida te livrou da lei, do pecado e da morte. Depois de falar que nós nos inclinamos ou para a carne ou para o Espírito, mas quem vive no Espírito se inclina para o Espírito. Aí ele diz assim, Romanos 8, versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Até aí, tudo conhecido. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Esse é o princípio da ressurreição. Começou lá no Espírito, nossa alma foi vivificada pelo operar do Espírito Santo, pela fé, pela cruz, por tudo que nós já viemos falando aqui, mas agora Ele quer também que o nosso corpo seja vivificado. Vida no Espírito, vida na alma, vida no corpo. O que isso significa, né? Nosso corpo ser vivificado. Muda tudo o que nós fazemos, nós começamos a obedecer a palavra de Deus, nós começamos a colocar em prática aquilo que nós cremos. Por isso que Tiago diz, a fé sem obras é morta, não faz sentido eu dizer que creio em alguma coisa e não fazer aquilo que eu creio. Mas quando nós temos vida no Espírito, quando esse processo está acontecendo, nós começamos a fazer do lado de fora também que isso seja visto. Uma obediência, uma transformação. Antes, os nossos olhos estavam prontos para olhar o que é mal. E Jesus disse: se os teus olhos forem maus, tu vai estar em trevas. E que grande trevas. Mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Está lá em Mateus 6, né? O nosso olhar muda. A gente olha as pessoas de uma maneira diferente. A ninguém mais vejo segundo a carne, né? Está lá em Coríntios. A maneira com que nós olhamos e o que nós olhamos muda completamente por causa da vida que entrou em nós. O que nós falamos muda. Antes eu mentia, amaldiçoava, usava palavras torpes, enfim, tudo que vocês já conhecem e que talvez não, né? Todos de uma forma ou de outra vivemos isso, mesmo quem se converte pequenininho, né? O nosso falar é transformado, a nossa boca é usada agora para bem dizer, para falar a verdade, para não mentir, para não fazer fofoca, né? Para não fazer maledicência. Muda tudo, nós falamos diferente, nós abençoamos as pessoas, nós falamos da palavra de Deus, nós damos testemunho, vai mudando tudo. O ouvir também tem que mudar, porque a gente pode pensar assim: eu não vejo nada errado, eu não falo nada errado, mas presta uma atenção, né? É o crente coruja, que ele não fala nada, mas presta uma atenção. O nosso ouvido precisa ser transformado. Sabe quando a gente
assim, passa alguém, fala alguma coisa de outra pessoa e eu, só um pouquinho, o que aconteceu com fulano? Nosso ouvido precisa ser transformado e o Espírito Santo faz isso, né? Essa curiosidade, mas eu quero orar pelo irmão. Ora sem saber. Se o Espírito Santo te fala para orar por alguém, ora, não precisa saber o que está acontecendo com ele. Se Deus quer que tu saiba, Ele vai te dar conhecimento. Mas eu estou falando coisas muito simples e práticas, porque é isso que vai fazer com que o nosso corpo seja agradável a Deus. Mas tem algo mais que nós fazemos com o nosso corpo, e que Paulo menciona aqui. Ele diz que é o vosso culto racional. Agora, a palavra culto para nós nos lembra um momento como esse aqui, né? Mas culto é serviço. Inclusive tem idiomas que a palavra é a mesma. Se eu não me engano, no inglês se usa a mesma palavra. É o nosso serviço ao Senhor, que prestamos com o nosso corpo. E se vocês forem olhar a continuação do capítulo 12, vocês vão ver que todo o capítulo, do início do 13 até o 21, lá, todo o restante do capítulo 12 de Romanos, Paulo vai falando do que nós fazemos no corpo de Cristo, o serviço, os dons que recebemos de Deus e como usamos esses dons para o serviço. E se estamos falando aqui desde o início, né, dessa série sobre sermos transformados à imagem de Cristo, que é melhor imagem do que o Senhor, do que o servo perfeito? Então, também nisso o Senhor quer nos transformar. O nosso serviço ao Senhor e aos homens. Porém, é a imagem de Cristo. Quando nos convertemos, há um desejo de servir ao Senhor que se manifesta muito rápido, seja com o meu testemunho, né, com aquilo que eu falo do Senhor. Hoje o Rogério contou, né, do Moisés e certamente de outras pessoas que comunicaram a ele o Evangelho. Graças a Deus, porque alguém comunicou. É serviço a Deus e aos homens, né? E tantos outros serviços. Quando nós nos convertemos, se a gente abre uma lista de voluntários para alguma coisa, pode contar certo que os primeiros são os novos. Por quê? Porque é um desejo de servir ao Senhor. É natural, ou naturalmente espiritual, né? Vem de dentro uma vontade de servir a Deus, porque é o que o Espírito Santo vai produzindo. Mas para que esse serviço seja agradável, seja um sacrifício agradável, eu preciso saber como servir. Tem que ser no padrão de Cristo. E são muitas coisas, né? Nós não temos tempo para tudo, mas eu queria falar de duas coisinhas só, que é a visão de propósito e a presença do Senhor, a comunhão com Ele em todas as coisas. Eu ia falar do PPP, né? Mas eu deixo para outra série. Mas na verdade é isso, o poder que se manifesta em nós, ele precisa ser direcionado para o propósito de Deus, visão correta, visão de propósito, e feito sempre em plena e total comunhão com o Senhor. E eu queria usar duas histórias para ilustrar melhor isso, para nós entendermos até mesmo qual é o perigo, o risco que corremos se não tivermos isso no nosso serviço. A primeira história, bastante conhecida nossa, é a história dos filhos perdidos, que nós conhecemos como filho pródigo, né? Mas é 2 filhos perdidos. Está lá em Lucas 15, o capítulo das coisas perdidas. Tem a ovelha perdida, a dracma perdida e os filhos perdidos. Um perdido fora de casa, outro perdido dentro de casa. Não precisamos ler o texto, vocês conhecem. O mais moço foi ao pai e pediu a herança. Ele não se importava se o pai estava vivo, estava morto, né? Porque a herança é uma coisa que se recebe normalmente quando os pais falecem. Ele pediu herança e o pai deu adiantado. E ele foi e gastou tudo no mundo, fazendo aquilo que ele achava mais agradável a ele, né? Até que acabou com tudo, perdeu tudo. E aí ele tinha que sobreviver, ele foi encontrar um emprego, um trabalho. Mas era um patrãozinho ruim, né? Porque o salário dele era a comida dos porcos. Para começar, o emprego já não era dos melhores. E ele recebia como salário a comida dos porcos. Naquela condição, naquele momento, ele lembrou que os trabalhadores do pai dele tinham um patrão melhor, que cuidava bem dos seus trabalhadores. E ele disse, eu vou voltar. Vou voltar, não posso mais ser filho, não sou digno, fiz o que eu fiz, mas eu vou dizer para meu pai, pai, me trata como um dos teus trabalhadores. Em outras palavras, me dá um salário.
para eu poder viver. Só que o pai tinha outro plano, né? O pai o recebeu como filho, o abraçou, tirou a sujeira, deu novas roupas, refez a aliança, pôs nele o anel, trouxe para dentro de casa, colocou na mesa e serviu um banquete. Esse é o nosso pai. Ele não era um trabalhador apenas, ele era filho. O outro filho mais velho, que não saiu de casa, que continuou todos os dias trabalhando para o pai, ouviu a notícia e pensou, por que o meu pai deu isso para esse filho que não merece? Nenhum de nós merece. E no coração dele surgiu aquilo que já estava lá há muito mais tempo. Ele se via como um empregado. Porque nessa hora ele foi para o pai reclamando salário. Um cabrito. Fiquei aqui todo esse tempo trabalhando. E a única coisa, nem isso tu me deste. Mas ele tinha tudo. Ele recebeu a parte dele da herança, ele tinha a presença do pai, ele tinha tudo. Irmãos, Deus quer ajustar a nossa visão. Nós não somos empregados de Deus. Nós não trabalhamos para receber uma recompensa imediata. E eu não estou falando aqui de dinheiro, né? A gente sabe como o Senhor é bom, não nos deixa faltar nada. Mas às vezes nós vamos atrás de reconhecimento, vamos atrás de honra, de um lugar de destaque. E hoje a internet tornou isso muito mais forte, muito mais forte. Trouxe para fora aquilo que está no coração. Você sabe que às vezes a gente convida irmãos para fazer uma coisa ou outra, né? Algumas vezes, graças a Deus não foram muitas vezes, mas algumas vezes, pelo menos que a gente saiba, alguns irmãos diziam assim, puxa, mas eu estou sempre aqui e vocês não me chamaram. O mesmo coração do irmão mais velho. A culpa é do presbitério, sempre, né? Pode ser, e muitas vezes talvez seja. Mas nós precisamos ajustar o nosso coração. Nós trabalhamos com uma visão de propósito, de futuro. Eu não trabalho pela recompensa de honra, de reconhecimento, o que seja. Nós devemos honrar, sim, os outros, porque reconhecemos o amor do Senhor por nós, pela igreja, pelo dom que Ele deu à igreja. Por isso honramos uns aos outros. Mas eu buscar honra? Jamais, jamais. A honra que me é devida e que é negada aqui, eu acumulo como tesouro nos céus. Vou receber do Senhor lá. Visão de futuro, de propósito. Não importa se o Senhor me deu para fazer uma coisa pequena, rápida, que ninguém vai ver. Pequena e rápida aos nossos olhos, né? Como oração, por exemplo. Quantos irmãos Deus leva a orar e ninguém sabe? Mas Deus chamou aquela pessoa. Se ele não orar, vai faltar aquele serviço. Para outros é outra coisa. No texto de Romanos, a gente vê, por exemplo, um serviço que a gente nunca lembra, que é contribuir. É um dom, é um serviço. E ali não diz se é contribuir com muito ou com pouco, né? A única vez que Jesus falou da contribuição foi de uma viúva que deu 2 moedinhas que valiam um pouco mais de nada. É o coração, é o dom que Deus deu. Aquilo vai faltar se a pessoa não fizer o que Deus mandou ela fazer, o que Deus a capacitou. Que o Senhor nos livre de ter esse coração imediatista. Que nós possamos realmente olhar o serviço a Ele como parte do propósito de Deus. Ele precisa que eu faça aquilo que Ele me entregou para fazer. Se eu tentar fazer outra coisa que é melhor aos meus olhos, vai faltar aquilo que Deus mandou. E eu não vou fazer bem a outra coisa. Eu preciso saber realmente o que Deus me mandou. Agora, olha a diferença do coração daqueles 2 filhos e o coração do Senhor, né? Já que nós estamos falando da imagem de Cristo. Vocês lembram que aos 12 anos ele foi ao templo, estava lá conversando foi para uma cerimônia, né, que era natural lá dos judeus, mas ele ficou no templo e começou a falar aquilo que ele tinha aprendido até os 12 anos na sua casa, e com toda a graça própria do Senhor, né? E todos ficaram maravilhados, e a coisa estava tão boa a conversa que ninguém se deu conta do horário. José e Maria pegaram o ônibus de volta para Nazaré, Jesus ficou, lá pelas tantas eles lembraram e voltaram para buscar, né?
E aí eles estão conversando ali com Jesus, o que tinha acontecido e tal, e Jesus diz uma frase assim: vocês não sabiam que me importava cuidar dos negócios do meu pai? Olha a diferença. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de trabalhar com o seu pai, né? Nos negócios do pai. Um empregado e um herdeiro fazem a mesma coisa, mas a visão e o alvo é completamente diferente. O herdeiro não está nem aí se vai receber salário. Ele sabe que ele tem comida, roupa na casa do pai, da mãe, mas ele está olhando a herança. Os negócios do pai, é dele também. Ele é parte daquilo. Por isso que ele não está interessado na recompensa imediata. Que o Senhor leve o nosso coração a olhar para frente, para os propósitos de Deus, nas pequenas coisas que nós fazemos. Uma das coisas que talvez seja muito esquecida, ou que a gente tende a separar da obra, é filhos, família. E que obra mais importante do que essa? Muitas vezes nós fazemos muitas coisas para o Senhor, mas se os nossos filhos não são resgatados pelo Senhor, parece não, faltou algo essencial na nossa vida. Mas de alguma forma a gente consegue separar o inseparável, né? Como se família não fizesse parte do nosso serviço a Deus. Mas hoje nós vendo as crianças passando aqui, eu fiquei tão feliz. É uma geração nova que está sendo conduzida pelos pais e pela igreja junto para o Senhor. Se o Senhor não voltar em 10, 20 anos, eu acho que volta, espero que volte antes, mas se Ele não voltar, o Evangelho vai continuar progredindo por causa dos nossos filhos e daqueles que também falamos lá fora. Deus tem filhos aqui, Deus tem filhos lá fora, é o nosso serviço, lá e aqui não tem diferença, é serviço, é obra igual. Eu já ouvi algumas vezes a história da conversão do Billy Graham, né? Não vou lembrar os nomes, mas eu sei que o Billy Graham se converteu pela palavra de alguém, que se converteu pela palavra de alguém, e que lá atrás tinha um sapateiro, eu acho que pregou para essa pessoa. E a gente sempre lembra, né? Aquele sapateiro não imaginava onde ia chegar aquele testemunho, né? E de fato, que bênção que Deus colocou aquele homem lá, para pregar para um, que depois pregou para o outro, chegou no Billy Graham e multidões foram convertidas. Amém? Glória a Deus. Mas por que a gente não lembra dos pais do sapateiro? Que investiram na vida daquele menino? De alguma forma, a nossa mente descolou o nosso serviço em casa. O que não é bíblico. O que o Senhor está olhando para a nossa casa, para os nossos filhos. Nós investimos, faz parte da nossa obra. Não precisam ser coisas separadas, vão juntas. E assim vai, nós podíamos ficar aqui o dia inteiro falando da obra com visão de propósito, né? A segunda história que fala da presença de Jesus é uma história bem conhecida, que é a história de Marta e de Maria. Vocês conhecem, Maria estava apegada aos pés do Senhor e a Marta estava lá trabalhando e mandou o Senhor, né? Deu uma ordem para Jesus, manda que a Maria venha me ajudar aqui. Esse era o quadro, né? Agora vamos dar uma olhada na moldura do quadro para a gente entender o que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui, né? Aquela casa era um lugar de descanso para o Senhor. Era a casa da família dele, dos irmãos, né? Aqueles 3 irmãos eram como irmãos para o Senhor Jesus. Ele se sentia em casa ali. Era um templo, lugar de descanso para o Senhor, né? Quando ele ia a Jerusalém, pelo menos a Bíblia relata isso algumas vezes, né? Especialmente naquela última semana do Senhor em Jerusalém, ele ia até Jerusalém e voltava até Betânia para repousar ali e estar com aqueles irmãos. Eu não sei exatamente a distância, mas era alguma coisa entre 6 e 9 quilômetros. E ia e voltava todo dia. E Jesus não se importava, ele preferia estar ali em Betânia. E numa dessas idas, saindo da casa dos irmãos ali, indo para Jerusalém, o Senhor passa por uma figueira sem frutos. E ela estava sem frutos porque não era a época de dar frutos, né? Então, no natural, ele jamais teria frutos daquela figueira naquele momento. Mas tinha folhas. E aí Jesus amaldiçoa a figueira. E ela seca da raiz
para cima, ou seja, dessa terra, essa figueira jamais dará frutos. A figueira é uma figura do povo de Deus, de Israel, e da miséria do povo de Deus. E naquele momento em especial, um povo que estava sob o domínio dos romanos, a economia em frangalhos, né? Sem profetas há 400 anos, o Messias não tinha vindo na visão deles, né? Mas a religião continuava intacta, com as suas folhas lá, né? Então, essa figueira é uma figura de Israel, do povo de Deus. Mas ela também, ela aponta para a nossa própria miséria. É uma figura do ser humano também. Vocês lembram quando Adão e Eva, lá no jardim, se cobriram com folhas de figueira? Deus fez Adão e Eva sem roupa, né? Nus. Mas não tem nenhuma menção a isso até o pecado. Por quê? Porque eles, de alguma forma, pela presença de Deus e pela glória do Senhor, aquilo não fazia a menor importância, não era notado. Mas por causa do pecado, apareceu a fragilidade, a vulnerabilidade, a nudez do ser humano. Qual é a solução do homem, segundo a árvore do conhecimento? Se tapou com as folhas de figueira. A aparência. Tá bem, voltamos para Betânia então, né? Betânia significa casa de miséria. Esse é um significado mais aceito. Também é conhecido como casa de figos, talvez por causa das figueiras que haviam ali. Mas vamos ficar com a casa de miséria. E aquela casa em especial revelava muito dessa miséria do ser humano. Nós tínhamos um homem que deveria ser aquele que comandava a casa, mas ele estava muito doente e morreu. Para mim, é uma figura do espírito do homem, né? Por causa do pecado, morreu para Deus. Deveria ter um lugar de comando, mas morreu. Maria, o nome Maria grego equivale a Miriam no hebraico, que significa rebelde. E para mim é uma figura da alma, rebelde contra Deus, se voltando mais e sendo comandada pelo corpo, que é Marta. Marta significa patroa, senhora, aquela que faz. E é uma figura do nosso corpo. E a gente vê isso ali, né? Naquela família. Mas quando Jesus entrou naquela casa, tudo mudou. O que estava morto, ressuscitou. A que era rebelde, agora está abraçado aos pés do Senhor. Uma figura de um sentimento voltado para Deus. Ela estava olhando para o Senhor, contemplando o Senhor constantemente. É Maria, uma alma resgatada. Marta também amava o Senhor, e por isso ela estava servindo o Senhor, mas ela precisava de um toque especial. Ao contrário de Marta, Maria descobriu o segredo da constante presença de Jesus, que é o segredo que nós precisamos ter quando servimos o Senhor. As duas estavam servindo o Senhor, uma aos pés do Senhor e a outra fazendo coisas que a Bíblia nem diz o que é. Não ficou registro nenhum do que Marta fez. Agora, do que Maria falou e do que ela fez, tem vários registros. Em outra ocasião, antes disso, né, quando Lázaro havia morrido, todos vão, né, atrás da Marta e da Maria ver Jesus. A única que se joga aos pés do Senhor é a Maria, numa demonstração de dependência. Ela não falou nada, ela se abraçou no Senhor. E outra vez ela quebrou um vaso de alabastro, né, com perfume caríssimo. Não sei quanto que valia aquilo, mas era muita grana, né? Tanto que o Judas já ficou de olho ali, né? Podia vender esse perfume, né? Mas Jesus disse, ela se adiantou em me ungir para o momento da minha morte, que era um costume que os judeus tinham, né? Para que aquele corpo não tivesse um cheirinho tão ruim, eles botavam perfume. Essa era a atitude de Maria. Ela descobriu o segredo da presença de Jesus. E no serviço, irmãos, em tudo que nós fazemos, seja em casa, seja no testemunho, seja na igreja, no que nós fazemos, nós precisamos estar na presença do Senhor. O Senhor quer e nos chama para servi-lo, mas sempre com os olhos colocados nele. Viu como a contemplação que nós começamos falando lá no início, né? Ela nos acompanha até o final.
Não há como uma alma ser santificada sem olhar para o Senhor. Não há como o nosso corpo servir dessa forma santa e agradável a Deus se nós não estivermos contemplando o Senhor, a presença dEle bem pertinho do Senhor. Esse era o segredo de Maria. Marta estava mais interessada em que o Senhor visse o seu serviço. E isso gerou nela duas coisas, que é ansiedade, eu acho que é angústia que fala ali, né? E preocupação. O problema não era o serviço que Marta estava fazendo, era que ela estava fazendo de forma ansiosa e preocupada. Ela não estava olhando para o Senhor. Ela não tinha descoberto o segredo de que do Senhor, do seu Espírito, vem a força para o serviço. Essa atitude vai sempre nos colocar numa posição de comparação. Será que o que eu estou fazendo é melhor do que o meu irmão está fazendo? Por que eu estou mais sobrecarregado e ele não está fazendo nada? Aos meus olhos, né? Gera julgamento, gera mérito, uma noção de mérito, de justiça própria. O que nós podíamos resumir em folhas de figueira. Folhas de figueira. Quando nós não descobrimos que o Senhor é a fonte para todo fruto que agrada o Pai, nós maquiamos a nossa vida e o nosso serviço com folhas de figueira. Visão de propósito, visão daquilo que Deus quer e a presença do Senhor constante na minha vida. Dois segredos que nós precisamos ter para o nosso serviço. Nós começamos essa série falando do trabalho do Espírito Santo em nós para nos levar à maturidade, né? Condição do homem espiritual, aquele que é guiado pelo Espírito, que nada mais é do que formar a imagem de Cristo em nós, porque Ele era constantemente guiado pela vontade do Pai. E que imagem mais completa do Senhor como servo, né? Especialmente no dia que nós temos hoje aqui na ceia, porque foi justamente num momento desses que o Senhor disse para os discípulos, né? Quem quiser ser o maior, seja o que sirva. Ele fez isso ali, ele botou a roupa do servo mais baixo, né? Que era responsável por limpar os pés do Senhor e dos outros servos. Jesus tomou essa posição, limpou os pés dos discípulos, mas ele foi mais adiante. Ele deu a sua própria vida, por amor àqueles homens e a todos nós. Que nós possamos, irmãos, encontrar esse serviço que agrada ao Senhor. Que o nosso corpo seja por completo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No que falamos, no que ouvimos, no que fazemos, como servimos o Senhor, como amamos uns aos outros. Isso não é algo que eu possa pegar um manual ou fazer um curso, né? Nem curso online que está na moda hoje na internet, né? É uma vida com Deus, sendo guiado pelo Espírito passo a passo, onde vamos sendo moldados à imagem de Cristo em cada coisa que fazemos. Amém? Que o Senhor possa revelar a cada um de nós se há algo que Ele precisa. Talvez haja um serviço que nós não estamos rendendo ao Senhor, ou talvez queremos fazer algo que Ele não nos pediu. O Senhor vai falar com cada um de nós, mas que realmente nós possamos estar no lugar certo, sendo agradáveis ao Senhor. Amém? Senhor, te damos graças, Senhor, mais uma vez, pela tua misericórdia conosco, Senhor. Nós não somos merecedores, Senhor, nós somos como aquele filho, Senhor, que chega diante de ti dizendo, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas nós sabemos também que tu nos recebe como filho, Senhor. Amém. Agora nos ensina, Senhor, a sermos filhos maduros. Aleluia. A te amarmos e servirmos nessa base, Senhor. Amém. Amém. Dependendo da tua vida, do mover do teu Espírito, Isso com mesmo, liberdade, Jesus. Isso mesmo. com alegria, Senhor, com gozo, com júbilo. Aleluia. Oh, Senhor, como nós te adoramos. Amém. Amém. Faz isso, Senhor, eu te peço. Amém, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Tu te manifestaste nesses últimos dias de forma tão tremenda pela igreja, nesse período de enchente, Senhor. Senhor Jesus. Nós queremos te pedir agora que isso permaneça, Senhor.
Que o Teu testemunho cresça cada vez mais na nossa vida, em casa, fora de casa, onde nós andarmos, Senhor. Que o mundo possa ver a imagem de Cristo formada em nós.